estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 10. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, um caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Tudo certo, materiais separados, então vamos para a nossa revisão. Na aula 9, nós vimos como viviam os primeiros seres humanos. Analisamos algumas imagens, como essa, e vimos que o arqueólogo busca vestígios de construções, objetos feitos ou usados pelo homem. Esses objetos são chamados de artefatos. E os lugares onde são esses restos, são chamados de sítios arqueológicos e correspondem a um local de atividades específicas, como uma casa, uma fazenda, uma fábrica e um palácio, certo? Esses trechos que nós relemos hoje, eles são trechos de um livro, estão lembrados? Nós também fizemos uma atividade, Construímos uma tabela analisando a nossa fonte. Também eu fiz a seguinte questão: você sabia? O estudo das primeiras sociedades humanas é feito através de fósseis e dos vestígios estudados pela arqueologia. E vimos que fósseis são os restos de diferentes seres vivos, como por exemplo os crânios. E eu apresentei essa imagem para vocês. Também vimos que estudos indicam que as primeiras comunidades humanas surgiram no continente africano cerca de 3 milhões de anos. E também mostram que elas posteriormente migraram para outras regiões do planeta. Nós analisamos esse mapa e vimos que naquela época a civilização humana era nômade, Eles eram nômades, os humanos. Sempre mudavam de endereço em busca de alimentos extraídos da natureza ou em razão às mudanças climáticas. Nós também vimos o primeiro registro, de como as pessoas que viveram há muito tempo atrás se alimentavam, como eles coletavam esses alimentos, certo? E também que eles produziam uma grande variedade de ferramentas. E finalizamos a nossa aula com essa imagem. Estão lembrados de tudo isso? Então hoje, na aula 10, nós vamos continuar falando sobre como viviam os primeiros seres humanos. Eu vou dar um tempinho então para que você coloque a data de hoje no seu caderno, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto.
certinho aí, crianças? Tudo registrado. Então vamos para o nosso assunto da aula. Hoje, na aula 10, nós vamos fazer uma revisão das aulas 8 e 9. Então vamos em frente. Então nós vimos que diferentes ciências se dedicam ao estudo da forma de viver dos primeiros seres humanos. Qual eram as ciências que nós estudamos? Ou qual era a ciência que nós estudamos na aula 8 e 9? Se você está pensando que é arqueologia, você acertou. A arqueologia é uma destas ciências, né? Além da história. E agora, uma atividade para vocês. Qual das imagens corresponde ao trabalho de um arqueólogo? Então, eu vou colocar as imagens e vocês vão registrar no caderno qual delas é correspondente ao trabalho de um arqueólogo. Crianças, você acha que é a número 1, a imagem 1 ou a imagem 2? Então vamos verificar o que essas pessoas estão fazendo. Então na imagem 1 é a nossa resposta, né? Elas estão buscando ali vestígios através de escavações. A número 2, eles estão verificando ali alguma coisa, né? O componente daquele vegetal, daquela árvore, certo? Então, só confirmando, a resposta correta é a imagem 1. Mais uma questão para vocês. O que podemos encontrar em uma escavação arqueológica? Será que nós podemos encontrar cacos de cerâmica, restos de dinossauros e restos de plantas? Qual dessas questões você acha que tem a ver com o que nós estamos estudando?
E aí, crianças, qual será dessas respostas está certo? É claro que numa busca a gente pode encontrar essas três representações. Porém, crianças, nós precisamos lembrar que a arqueologia estuda a sociedade antiga. Então, qual seria a resposta que mais se encaixaria nisso? Então, se você disse cacos de cerâmica, você acertou. Muito bem, você está de parabéns. Seguindo em frente, estudamos que as pesquisas sobre as primeiras comunidades humanas foram realizadas a partir de achados como fósseis. Olha a imagem, ó, essa imagem representa um crânio, né? O que mais que nós temos? Instrumentos de pedra e outros materiais, certo? Agora, mais uma atividade. Observe as imagens e opine sobre a possível utilidade de cada um dos artefatos numerados. Então, tempo para que você pense nesses objetos, né, que estão numerados, e aí a gente já volta continuando a nossa atividade. Tudo certo, crianças? Então vamos dar sequência à nossa atividade para que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso. Então, olha aqui. Que tipos de atividade você acha que eles faziam com esse instrumento? Então, de todos os objetos que nós vimos na imagem anterior, eles eram diferentes. E qual é o tipo de atividade será que eles faziam com esse instrumento? Tempinho aí para você pensar e registrar no seu caderno.
Já registrou no seu caderno? Então calma que nós já vamos conferir. E agora, qual é o tipo de atividade que eles fariam com este instrumento? Tudo certo aí, crianças? Então, mais um desenho, né? Mais uma imagem. Que tipo de atividade que vocês acham que eles fariam com esse instrumento? Tudo certo aí, crianças? Então vamos saber o nome desses instrumentos, né? Para que a gente possa identificar que tipo de atividade as pessoas faziam com esse tipo de instrumento, né? Com esse objeto. Então, o primeiro objeto que eu trago para vocês é o de número 2 e ele se trata de uma ponta de flecha. O que será que as pessoas naquela época faziam com esse instrumento? Então, eles caçavam grandes animais, né? Animais de grande porte, os animais maiores, certo? Aqui
Agora, nós temos o nosso objeto de número 4. Do que se trata esse objeto? Então, esse objeto é uma ponta de lança. E que tipo de... o que eles faziam com as lanças, né? O que eles coletavam com as lanças? Então, as lanças eram muito utilizadas, por exemplo, para pescar, né? Pegar peixes. E o nosso último objeto, quem sabe o que é isso? Então, esse objeto é uma agulha, que naquela época eles utilizavam para fazer ali até remendos, costuras, tipos de costuras, né? Em couros, que eram o tecido que eles utilizavam, né? Que era aquilo que eles utilizavam para se vestir, certo? Você imaginou isso? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Os primeiros anos de existência da humanidade foram chamados de período paleolítico. Nós vamos ver nas nossas próximas aulas, né, um pouquinho mais sobre o período paleolítico, tá? Mas já adiantando, nós sabemos que ele iniciou há cerca de 3 milhões de anos. Vocês lembram que nós comentamos na aula passada que os registros, né, das primeiras comunidades se deram nessa época de 3 milhões de anos atrás. Agora eu quero que vocês observem algumas descobertas das ciências sobre o período paleolítico. Eu já apresentei essa imagem para vocês, vou dar um tempinho para vocês analisarem, relembrarem o que nós conversamos sobre essa imagem e eu já volto. Tudo certo, crianças? Então, vocês lembram que nós conversamos que essa é uma representação de como eles se alimentavam, né? Como eles buscavam os alimentos. E ali nós temos alguns objetos referentes à caça, certo? Então, nós podemos dizer que naquela época eles, né, essas pessoas eram caçadores e coletores. Olhem a imagem que eu trago de novo para vocês. E eles produziam instrumentos de diferentes materiais, né? Materiais lascados, como nós já vimos nas nossas aulas, né? Eles usavam, por exemplo, a pedra lascada para fazer algum desses instrumentos, certo? Nós também vimos que eles eram nômades, sempre mudavam de endereço. E por que eles mudavam de endereço? Porque eles não tinham uma moradia fixa, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês que eles mudavam até mesmo por causa do frio daquele lugar, ou se mudavam em busca de alimentos, certo? Eles não tinham uma construção de uma casa, por exemplo, naquela época, né? E aí eles mudavam de cidade em cidade, de país em país e assim por diante. Continuando, qual das imagens melhor corresponde à ideia de nomadismo? Então, vou dar um tempinho para vocês analisar as duas imagens e vocês vão dizer qual delas, né, corresponde ao nomadismo.
Tudo certo, crianças? Então ficou fácil de responder essa questão, né? Na imagem 1, nós vemos que ali nós já temos, né, algumas construções, né? Construções de casa. Na imagem 2, as pessoas estão ali procurando casa, né? Eles estão caminhando. E aí, então, a nossa resposta correta é a resposta, né, 2. A imagem 2 representa a ideia de nomadismo. Continuando aqui a nossa aula, crianças, nesse período, eles descobriram como produzir o fogo. Você já viu em algum livro didático ou até mesmo na TV alguma coisa relacionada a isso? Como será que as pessoas descobriram o fogo, né? Então, isso aconteceu provavelmente em razão de necessidades como. Então, não foi por acaso que eles descobriram, né? Eles tinham um objetivo em descobrir, fazer essa descoberta. Então, das causas foi afugentar os animais. Outro objetivo era aquecimento corpóreo. O que significa esse aquecimento corpóreo? Se aquecer, né? Se aquecer do frio. E melhoria da alimentação e iluminação. E quais eram as formas, crianças, de fazer o fogo? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês analisarem. Eu vou dar um tempinho e eu já volto conversando com vocês sobre isso. Então, crianças, essa é uma forma, né, de como eles descobriram o fogo, que é o atrito ali entre os gravetos, né, o atrito entre os galhos, a madeira, certo? E a outra forma está aqui. Vou dar um tempinho também para vocês analisarem essa imagem. Certo, crianças? Então, nessa forma de fazer o fogo, eles tinham um atrito entre pedras, né? Então, quais eram as formas de fazer o fogo? Então, nós temos o graveto, né? O atrito entre o graveto e o atrito entre pedras. Eu quero que você descreva sobre um deles aí no seu caderno.
Tudo certo aí, crianças? Então vamos em frente. Então a arte rupestre, né, é os primeiros desenhos artísticos da história da humanidade, que foi a imagem que nós analisamos anteriormente. A arte rupestre é o conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Aqui nós temos a imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara. Serra da Capivara fica aqui no Brasil, né? Então, nosso primeiro registro da arte rupestre. Nas próximas imagens, né? Na próxima imagem, nós temos outros desenhos nas paredes da caverna. O que significa esse desenho? Vocês estão vendo ali que nós temos, então, parece, né, a representação de um animal, né, uma mãe e o seu filhotinho, certo? Esses desenhos representavam os animais, seres humanos e objetos celestes, entre outros. Para fazer os desenhos, crianças, eles usavam pedaços de carvão. E não só o carvão, também usavam sangue de animais, plantas, terras coloridas, salivas e pedaços de rochas. Olhem aqui uma representação que eu trouxe para vocês, né? Os instrumentos usados para a arte rupestre. Então, nós temos ali o dedo, o pincel e o graveto. Nessa imagem, crianças, nós temos a caverna a Caverna das Mãos, na Patagônia. É um conjunto excepcional de arte rupestre. Então, essa é uma arte rupestre que foi encontrada na Patagônia. E ela foi encontrada, descoberta em 1941 por um padre chamado de Augustine. O achado é datado de 9.000 anos. Nela há 829 mil desenhos, a maioria deles representando mãos. E aí, crianças, agora nós vamos para a nossa última atividade. Você é um homem da pré-história, né? Um homem pré-histórico e está desenhando uma forma de produzir o fogo. Então, você vai desenhar aí no seu caderno qual das formas, né, que nós temos de produzir o fogo.
certo aí, crianças, não se preocupe se não deu tempo de você terminar o seu desenho. Depois você termina com calma. Então, por hoje a nossa aula é isso. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e até a próxima aula.